Olá, bem-vindos ao nosso canal Guia dos Perplexos. Estamos aqui mais uma vez para gravar da série Os Profetas, os Nebiim, e apenas para aclarar, para lembrar, para deixar mais claro, nós precedemos a nossa prolação sobre Ezequiel, muito importante, o livro Um Profeta muito importante. Vamos ressaltar novamente algumas coisas, mas uma das coisas que mais nos intrigam, e aí eu tenho de começar daqui, prestem bastante atenção. O livro Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes. Eclesiastes é na Bíblia, na Tanakh, e para os protestantes canônico, e Eclesiástico, ou também chamado Sabedoria de Jesus Ben Sirach, é extracanônico, deuterocanônico, ou seja, apócrifo para eles. Para nós católicos não. Nossa Bíblia Católica traz ele aqui, ó. Eu estou lendo ele na nossa Bíblia Católica, né, das Paulinas. E é de estranhar que o livro do Eclesiástico, que foi escrito cerca de 300 anos depois do cativeiro da Babilônia, portanto, Jesus Ben Sirach, Jesus filho de Sirach, já conhecia os fatos do cativeiro. Ele vai, vamos dizer assim, renovar a esperança dos judeus que voltaram para Jerusalém. Não sabemos se ele escreveu, não sei, pelo menos eu, se ele escreveu esse livro na própria Babilônia ou em Jerusalém, porque o decreto de Dario e de Ciro, os decretos dos reis da Pérsia, os dois governavam praticamente em conjunto, não obrigavam os judeus a saírem da Babilônia. Eles se orgulhavam da Babilônia ser uma cidade cosmopolita, universalista. Foi quem quis, quem não foi, quem não quis, não foi. Inclusive, um dos grandes monumentos literários do judaísmo é chamado de Talmud da Babilônia. E o outro, o seu equivalente, é chamado Talmud de Jerusalém. Quer dizer, um enorme número de sábios ficou na Babilônia. Então, ao longo desse nosso trabalho, nós vamos até citar alguns, mas para alimentar a fé, a esperança e a empolgação dos judeus de continuarem se considerando uma raça eleita e que ainda eram eles os escolhidos para realizar o plano de Deus, que era conquistar a terra e dividi-la entre os povos de maneira equânime, equitativa, de tal maneira que não houvesse miséria, pobreza, vamos dizer assim, ou diferenças individuais sempre há. Vamos citar um país que eu conheço muito bem, a Suécia. Eu tenho um aluno sueco, né? E ele diz que há diferenças na Suécia, embora o nível de vida seja muito bom e a distribuição de riquezas é quase que perfeita, mas ele disse, um médico e um engenheiro, e eu, que sou geólogo, ele estava no Brasil exatamente para estudar as rochas e marcá-las, para mais tarde os estrangeiros virem aqui e pegar aqueles terrenos. Então ele fazia uma pesquisa no terreno, Mato Grosso, vamos dizer assim, e aí onde tinha determinadas rochas valiosas, ele marcava, fazia mapeava e levava para a Suécia. Não sei a quem ele entregava, mas devia ser a um grupo dos Rothschild ou de qualquer outro desses grupos, que mais tarde compraria aquelas terras, ou os chineses, já sabendo que ali tinha ouro, ou pedras preciosas, ou petróleo. Então essa era a função dele, e ele, paciência, né? Era isso para que ele tinha estudado. Então ele disse, eu que sou geólogo, um engenheiro, portanto, de solo, prospecção do solo, e um médico, eles terão um status social muito grande, porque eles têm uma grande sabedoria, e o trabalho deles, a parte do trabalho dele,
dentro da sociedade, na divisão do trabalho social, confere a eles status. Mas o salário entre eles e um motorista de ônibus tem pouquíssima diferença, porque o motorista de ônibus na Suécia, ele tem que saber falar pelo menos o sueco, o espanhol e o inglês, pelo menos. Porque quando entrar um passageiro e disser a ele que não em sueco que quer ir para determinado lugar, ele já entende e já sabe daquilo ali. Os taxistas, quer dizer, a mobilidade urbana, também no metrô. Então, mas se entrar um que não for sueco e falar inglês, ele tem que entender e falar com o passageiro. E se não for em inglês, desculpem, porque a língua internacional, há duas línguas internacionais, trabalhei na Varig, e se você souber espanhol ou inglês, pode viajar pelo mundo. Porque em todos os lugares do mundo, as grandes empresas, né, têm pessoas gabaritadas, qualificadas. Por exemplo, na Varig, eu, na minha mesinha de atendimento a quem quisesse viajar, tinha português, inglês, espanhol e francês, as línguas que eu falava. Então, quem falasse essas línguas, sentava-se na minha mesinha. Tinha outros que só tinha português e inglês. Inglês era obrigatório, né? Então, a língua espanhola e a língua inglesa são consideradas internacionais. Então, ele disse, então a diferença e também o tratamento, eles recebem cursos e mais cursos reciclados de como tratar as pessoas, né? Um curso de socialização, que outro nome eu posso dar, né? Isso aí, ou seja, civilidade, como tratar uma pessoa de maneira que ela se sinta digna. Então, essa é a missão dos judeus. Ainda hoje, Deus não tirou deles, deu a nós cristãos também, já que nós cristãos somos o Israel de Deus, como diz Paulo, o novo Israel, e Jesus Cristo, criador da nossa religião, cristianismo, aqui inclui os nossos irmãos protestantes, então era judeu. Então os judeus e cristãos têm a obrigação de conquistar o mundo. Por isso o Papa Francisco está tão interessado em que haja solidariedade entre as pessoas nesse momento, para que os países ricos possam ajudar os países pobres. Infelizmente, eu acho que a ótica dele, eu creio que não é a mesma ótica da rainha da Inglaterra, nem a do diretor da OMS, aquele moreno sem vergonha, nem do Xi Jinping, que é o presidente do Partido Comunista Chinês, que eles querem colocar um presidente do mundo, como há um primeiro-ministro da Europa, que governa toda a Europa, então haveria esse primeiro-ministro do mundo. E o Papa Francisco está embarcando nessa. Aí os pentecostais dizem com muita propriedade que o Papa vai apresentar ao mundo, vai selecionar o anticristo e apresentar ao mundo. Não o Papa. Ele está junto com a rainha da Inglaterra, né? Ele está junto, ele já fez duas declarações, recentemente fez outra. É necessário que haja mais solidariedade, maior solidariedade entre os países ricos e os países pobres. Marcou uma reunião para maio, que foi transferida para 2023, em que os grandes ricos e os poderosos se reunirão. Ele diz, eu coordenarei a reunião apenas para fazer a proposta, depois me colocarei à parte, sem direito à palavra, e aí aqueles, vamos dizer, se estiverem lá 100 pessoas, essas 100 pessoas selecionarão 5. Esses 5 serão as pessoas mais humanas. Aqui eu tenho que citar George Soros, por exemplo, que numa entrevista mais ou menos recente a um jornalista, ele disse que achava absolutamente injusto o imposto de renda nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, porque cobrava dos grandes ricos o mesmo percentual ou ainda menor do que cobrava dos funcionários. Quer dizer, meu filho é funcionário, minha filha é funcionária, e o índice de pagamento de imposto de renda deles é, vamos dizer, 17%, enquanto que dos grandes ricos 11%. Ele disse, isso é muito injusto. Ele é bilionário,
Nós, grandes ricos, enriquecemos às custas do trabalho dessa nação. Essa nação nos tornou bilionários. Então, eu tenho a obrigação de pagar mais, de contribuir mais. Olha só. Então, dentro dessa ótica é que o Papa Francisco está. Ouvindo isso, o coração do Papa deve ter se alegrado. Então, tem pessoas muito ricas, bilionárias, que têm uma grande vontade de fazer justiça social. Aqui eu deixo de reserva, deixo de lado a minha reserva quanto ao clã de Rothschild e etc. Mas o que o Papa crê é que há muitos ricos e poderosos que têm um bom coração e fazem obras sociais sem que nós saibamos. Ayrton Senna, por exemplo, o dono da Microsoft, né, fundações e mais fundações, né? O dono da Microsoft, Bill Gates, deixou para a família dele apenas 8% da fortuna dele, o resto ficará para a Fundação Microsoft, quer dizer, para beneficiar o mundo. Então, essa é a ótica do Papa Francisco. Entendam bem, a redistribuição de riqueza, pegar essas terras todas devolutas que estão por aí, redistribuir uma distribuição justa da terra com todos. Há pessoas ricas que têm bom coração. Eu fui testemunha de uma outra entrevista, né, na Basílica de Aparecida, em que o cardeal apontava um chinês que teve que fugir da China na Revolução Comunista, que era contra os ricos, ele era muito rico, e em São Paulo ele voltou a ter toda a riqueza que ele teve e mais. Ele é devoto de Nossa Senhora. Ele apareceu lá, a Basílica estava em construção, e ele disse: o que está faltando ainda? E o padre, muita coisa. Não, mas diga uma que eu poderia contribuir. Ah, o altar. O altar, o padre disse, eu pensava que era o altar, a mesa do altar, onde o celebrante coloca aquelas coisas e fica. Não, para ele o altar era toda aquela área redonda que fica, que é chamado presbitério. Então, os fiéis ficam nos bancos, né, naqueles bancos assistindo à missa, e todos que participam da celebração ficam no presbitério, que em Aparecida é uma monstruosidade, é circular, tem uma cúpula enorme. O que ele estava falando de altar era aquilo. Quando eu falei ele da pequena mesa da celebração, não estou falando disso, eu já falava português corretamente, eu estou falando do altar, onde o padre fica e todos os que ajudam o padre, ou seja, era o presbitério, ele não sabia o nome. E o arcebispo diz, eu fiquei perplexo, né? Isso é histórico, essa gravação está na TV Aparecida, eu fiquei perplexo porque custa uma fortuna. E este homem nos deu de presente. E eu batizei os netos dele, 2 netos dele aqui, já na Basílica construída, batizei 2 netos dele. Olha, um homem riquíssimo e que quis ajudar do modo em que ele achou, dando a Nossa Senhora, que era a patrona dele, né, um presente, vamos dizer assim, em tipo de, não sei se poderia chamar de retribuição, mas de agradecimento ao que ela tinha feito com ele, porque ele em São Paulo ainda ficou mais rico do que era na China. Há muitos ricos assim. E a ideia do Papa Francisco é esta. Mas não creio que esta seja a ótica de Xi Jinping, o maldito lá, causador do vírus chinês, nem seja a ótica de Donald Trump, nem seja a ótica do clã de Rothschild, nem seja do diretor da ONU. Então o Papa está, digamos assim, embarcando numa canoa furada, mas não tem outro jeito, as profecias terão que se cumprir. O anticristo terá que aparecer, mas a ideia do Papa é o que está previsto neste livro, o plano de Deus é que os judeus, agora nós somos incluídos, nós somos o Israel de Deus, né? Nós, Jesus Cristo nos tornou filhos de Abraão. Ele disse, de pedras eu posso fazer filho de Abraão. E das pedras brutas, como a maçonaria chama, nós, os gentios, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tomé e os outros fizeram filho de Abraão. Então, eu sou filho de Abraão. Os muçulmanos são filhos de Abraão. E os judeus são filhos de Abraão.
como nós, embora alguns não sejam dignos disso, como Jesus Cristo disse aos fariseus, vosso pai é o diabo, porque vós sois assassinos e mentirosos. Então eu não posso me dizer que sou filho de Abraão e ser assassino e mentiroso. Então o que o Papa acredita é que haja entre esses filhos de Abraão, judeus, muçulmanos e cristãos, não é católicos somente não, cristãos, as três grandes religiões monoteístas, pessoas suficientemente ricas e poderosas e de coração bom, portanto, filhos de Abraão, que se reunirão em 2023, a reunião foi transferida, e vamos supor, já dizemos aqui, 100 deles, estando lá, o príncipe Juan Carlos de Bourbon e Bourbon, já foi sugerido por Israel para ser o governador de Jerusalém. Jerusalém é governada pelo mesmo presidente da Jordânia. Até hoje, a Jordânia é quem controla Jerusalém. Mas o Estado sionista de Israel já sugeriu que o novo governo, haja um novo governo, que a Jordânia é de árabes, que haja um governo neutro, e esse governante neutro sugerido foi o príncipe, rei da Espanha, príncipe não, rei da Espanha, Juan Carlos de Bourbon e a rainha Sofia. Eles serão os governantes de Jerusalém. Olha só, será que eles são católicos? Então, será que eles são filhos de Abraão? Esta é a ideia do Papa. Não sei se Israel está confiando que Juan Carlos de Bourbon e Bourbon será um governante neutro e conseguirá a paz entre árabes e judeus e cristãos e muçulmanos, ou se eles já compraram Juan Carlos e eles compram tudo, né? O sionismo tem dinheiro, como disse o Rabino Weiss, é um poço sem fundo de dinheiro. Então Daniel de Rothschild é o único trilionário do mundo, tem 1 trilhão e 500 bilhões de dólares como fortuna pessoal e gerencia 500 trilhões de dólares, eram 300. Eu participo de um grupo que faz um debate chamado Skeptoid, Brian Dining, o nome do moderador do grupo é em inglês. E aí, na última reunião, na penúltima, na discussão, houve alguém que tinha essa informação de que as casas bancárias do Rothschild controlam 300 trilhões de dólares, que é a fortuna dos grandes ricos. Agora, em março, houve um novo, como é que eu posso dizer, seminário internacional. O Brian Dunning é o moderador, como eu disse, e o site dele é Skeptoid. Quem quiser pode escrever Skeptoid e pedir a inscrição e você vai saber as notícias. Skeptoid é ceticismo, ou seja, todo assunto que fumar no posto de gasolina vai causar um incêndio, acender um celular no posto de gasolina, eles aí vão discutir esse problema. Então, os Rothschilds são tão ricos, são donos do mundo como se pensa. Ele já fez uma reunião anterior, quando eles governavam, gerenciavam as grandes fortunas, que eram um montante de 300 trilhões de dólares. Bem, em março fizemos outro fórum internacional do Skeptoid, passaram para 500 trilhões, ou seja, os ricos ficaram mais ricos, não são mais 300 trilhões, e todo esse dinheiro é gerenciado pelo Lord Nathaniel, barão de Rothschild, que recebeu o bastão das mãos de René David de Rothschild, e Deus sabe para quem ele vai passar a mão. Então a ideia do Papa é essa, e esse é o segredo da Bíblia. Esse segredo era jurado na maçonaria de não ser contado para ninguém, e a maçonaria ajudava os judeus a conquistarem o mundo, e Gustavo Barroso disse isso no seu livro História Oculta do Brasil, Brasil, colônia de banqueiros, os protocolos do Sábio de Sion, mas é o que está na Bíblia. Deus confiou aos judeus a conquista do planeta e a redistribuição de riquezas, né? A gente vai ver isso aqui no livro de Ezequiel, como seria, aqui está metaforicamente. Agora, o interessante é o seguinte, nós estamos aqui com o livro do Eclesiástico e
como eu disse, a função desse livro é dar uma injeção de ânimo nos repatriados, quer os que estão na Babilônia, livres, quer os que estão em Jerusalém. De qualquer maneira, eu vou incluir todos com o nome de repatriados, cidadãos livres, né? Muitos ficaram na Babilônia, né? e fizeram uma obra magnífica lá a respeito da literatura judaica, né? O Talmud da Babilônia. Na Babilônia foi feita a Bíblia e foi escrito pela primeira vez a Cabala, foi posta por escrito. Então, aqui nós temos no capítulo 44 do Eclesiástico, onde é que está? 44 do Eclesiástico, o autor Jesus Ben Sirac, ele vai fazer uma recapitulação dizendo quais são os novos patriarcas, a nova genealogia patriarcal que já recomeçou depois de Salomão ter destruído a antiga, já começou o novo planejamento. E aí ele vai dizer: homens que têm na terra poder soberano, que deixaram seu renome, a tal ponto que todos repetem suas glórias. E quais são esses homens? Ele vai começar com Moisés, a primeira, começa com Abraão. Abraão, pai de os patriarcas. Desculpem, estou lá em cima. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Então ele vai até a genealogia patriarcal antiga. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Graças a ele ficou um resto, e pela aliança com ele cessou o dilúvio. Com Enoque? Com o sinal eterno foi-lhe garantida a segurança. Então aqui ele não está falando de Enoque. Enoque foi arrebatado, exemplo instrutivo para todas as gerações. Noé, o justo, foi achado em Temerato e no tempo do extermínio tornou-se o renovador. Graças a ele ficou um resto e pela aliança com ele cessou o dilúvio. Então ele nomeia dos antigos patriarcas apenas dois: Enoque, dos patriarcas antigos, da lista antiga dos patriarcas, o sétimo depois de Adão. Depois o último patriarca, Enoque, Noé, sobre o qual veio o dilúvio, e que teve 3 filhos depois que cessou o dilúvio: Cam, Sem e Jafé. E Abraão, que era semita, mas preferia se chamar descendente de Eber, que está na lista patriarcal antiga. E depois aqui ele coloca Isaac, e depois de Isaac coloca Jacó. Depois Moisés. Depois de Moisés ele coloca Arão. Então depois de Arão ele coloca, prestem atenção, viu gente, isso aqui não é à toa não, não é à toa não. Aí Moisés ele vai levando Finéias, que foi filho de Arão, filho e descendente, e herdou o sumo sacerdócio. Então ele, sendo seu filho, herdou a herança de Arão, ele e toda a sua linhagem. Por isso bendizei ao Senhor, a fim de que não desapareça a vossa fidelidade, nem vosso valor por todas as gerações. Então ele está dando aqui os exemplos que nós hoje devemos seguir, ricos e poderosos. Josué, destemido, campeão, foi Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e que o Altíssimo lhe deu a missão de conquistar Canaã. Mas não era Canaã, é a terra. Aí, então Josué não deixou chefe, não nomeou chefe. Logo, os juízes foram designados um por um pelo nome, todos aqueles cujo coração não se deixava seduzir quando os judeus se rebelavam contra Javé, amado por seu povo e fiel ao seu Criador. Samuel, juiz e sacerdote. É o primeiro que ele coloca, mas o primeiro juiz não foi Samuel, Samuel foi o último. Mas ele aqui fala de Samuel, é Otoniel, o primeiro juiz foi Otoniel, ele não cita aqui. Por ordem do Senhor governou a comunidade, enquanto oferecia seu tenro cordeiro, e quando jazia no seu leito de morte, invocou como testemunha a Deus seu ungido, de ninguém aceitei presente as ocultas, e assim até o fim da vida foi achado reto. Davi, depois de Samuel surgiu Natã, e ao lado dele Davi. Davi foi ungiu Saul, e depois ungiu Davi, porque Deus rejeitou Saul. Então Saul não está aqui. E depois o profeta Samuel morreu, foi substituído por Natã, que foi companheiro de Davi,
exatamente como profeta e conselheiro ao seu lado. E assim, Davi foi separado de todos os israelitas e brincou com os leõezinhos como os cabritas, que é as guerras que ele fez. Ainda jovem, matou o gigante Golias e tirou a vergonha do seu povo. E Salomão sucedeu-lhe, era um sábio. Salomão reinou em tempos tranquilos, cobriu a terra com sua ciência, com cânticos, provérbios, enigmas e alusões. Eclesiastes é de Salomão, Eclesiástico é de Jesus ben Sirac. Foi chamado por um nome glorioso que também enalteceu Israel, mas se entregou às mulheres e as deixou senhorear-se sobre teu corpo. Salomão construiu o templo e deixou 1/3 do templo para que a filha do faraó oferecesse as suas oferendas e cultuasse Osíris, Ísis e Horus. Lançaste assim uma mácula sobre a tua glória e profanaste o teu tálamo. Morreu Salomão em avançada idade, e veio Roboão, seu filho, que pecou e fez Israel pecar, até que surgiu um profeta cujas palavras eram de fogo e a sua boca era uma fornalha ardente, Elias. Deus deu-lhe sustentáculo e o alimento, e pelo seu zelo reduziu a poucos só os que eram fiéis. Por ordem divina, Elias fechou o céu, ressuscitou da morte uma criança que já havia expirado, e ungiu reis, como está escrito, todos os juízes. Apenas Elias foi arrebatado pelo redemoinho. À sua vista, Eliseu encheu-se de seu espírito, fez muitos milagres e teve o espírito de Elias em medida dupla e fez prodígios, e nenhuma coisa lhe era difícil, pois Deus era através do seu corpo, e ele era o profeta. Durante sua vida operou maravilhas. Depois vieram os reis de Judá, Ezequias, que foi aconselhado pelo profeta Isaías, ele cita os dois nominalmente. Depois Josias, que foi um rei que fez uma malandragem, dizem que escreveu o livro do Deuteronômio e escondeu no templo, e depois algum sacerdote achou. Mas a crítica literária, a crítica textual e a crítica acadêmica não corroboram, não apoiam essa ideia. Mas ele Josias foi um rei justo e que tentou levar o povo de novo a sair da idolatria. E em seus dias, contra a iniquidade ele agiu, e ele próprio agiu piedosamente. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos os demais reis foram perversos, abandonaram a lei do Altíssimo. Por isso o seu poder foi entregue a outros. Ezequiel, o profeta, e os 12 menores. Ezequiel contemplou em uma visão e descreveu os diversos aspectos do carro que ele contemplou. Farei também menção a Jó. E depois do exílio, como poderemos glorificar Zorobabel? Ele, com um selo na mão direita, e Josuá, filho de Josedeque. Josuá era o sumo sacerdote, descendente de Sadoc, filho de Josedeque, ou seja, Jossadoc, que era o pai de Josuá, aqui, portanto, que pode-se também ler Jesus, em vez de Josuá ou Josué. Então, ele nomeia Zorobabel, Josuá, sumo sacerdote, e Zorobabel, rei, porque houve uma disputa diante de Dario, e nessa disputa ficou claro que o descendente de Davi era Zorobabel e seu filho Salatiel. Houve também homens comparáveis a Josuá. Sem, Set e Enos são honrados. Simão, o sumo sacerdote da descendência de Sadoc, foi quem glorificou o povo. E o seu filho Onias,
quase o último da descendência de Melquisedeque. Em seu tempo foi cavado o reservatório, um tanque, Onias I, Onias II, Onias III. Todos eles foram diante do Altíssimo como a flor entre as frondes na primavera. Rodeavam-no como o salgueiro do rio, todos os filhos de Arão e a sua pompa, levando em suas mãos as ismas do Senhor. Na verdade é que já não são de Arão. Vocês sabem a armadilha, a malandragem, a molecagem que Davi fez para botar Sadoc como descendente de Eleazar, e outras horas fica confuso se é Eleazar ou Itamar. E todo o povo cantava em júbilo, e então levantava as mãos descendo, e Deus abençoava-os. Era a bênção de Deus através de Simão, que descia sobre Israel. Mas 2 povos são odiosos, e o terceiro que nem sequer é povo, os habitantes de Seir e da Filisteia, e a gente insensata de Siquém. Doutrina sábia e sentença ponderada de Josuá, sumo sacerdote no exílio, filho de Eleazar, filho de Sirac, que vos explica sua mente inspirada, por elas difundiu a sua sabedoria. Feliz o homem que nelas meditar, aqueles que a puserem em seu coração será sábio. E Esdras e Neemias não são mencionados aqui. É a isso que eu quero chegar. Então, mais uma vez, reli o livro de Eclesiástico, que nomeia a nova geração patriarcal e coloca como sumo sacerdote Simão, mas antes de Simão, antes de Simão, Josuá, que foi descoberto como sendo o herdeiro do trono de Davi. Josuá como sumo sacerdote, descendente de Eleazar, na verdade não era, né? Ele era descendente de Sadoc, Josuá, e ele foi um sumo sacerdote justo, mas foi maltratado por Esdras. Ele e a família dele foi maltratado. O patife do Esdras vai surgir aqui agora. Ele não é citado na genealogia patriarcal que vão construir a nova Jerusalém, o novo templo profetizado por Ezequiel. Então, por quê? Por quê? Por que que Esdras pegou o livro dele e fez uma inversão? Vou sair daqui do Eclesiástico. Já li o que eu queria. Vamos então agora aqui para Esdras. Então, o livro de Esdras, o patife, que passa para ser, segundo os judeus, uma maravilha de pessoa, um santo homem, um canalha, um canalha, que já começa aqui fazendo uma grande canalice. Aqui eu tenho o livro de Esdras, consta no cânon da Septuaginta, consta no cânon hebraico, na Tanakh, consta no cânon protestante e católico cristão. Esdras, um patife. Ele era sacerdote. Aqui diz, ele se apresenta de uma maneira maravilhosa. Não está aqui o lugar onde ele se apresenta. Bom, mas ele se apresenta aqui, qual é a família dele, como é que é a descendência dele, e ele já começa fazendo um elogio. Então, o texto hebraico e na versão dos 70, Esdras e Neemias constituem um só livro. Mas já no tempo de Orígenes, início do século III, eram divididos em 2. Na Vulgata Latina são intitulados 1 e 2 de Esdras, desde época longínqua. Por que essa confusão? Esdras e Neemias, Neemias e Esdras, Esdras 1 e 2, Esdras sozinho. Com o título de Esdras 3, as Bíblias latinas e as gregas contam com mais um livro composto de 9 capítulos que apresenta a versão diferente dos 2 últimos, em crônicas. Do todo, Esdras 4,7 e 8,1 trazem longa descrição, mas acontece que Esdras fez uma transposição cronológica.
nós veremos a regressão do decreto de Ciro, o retorno, mas onde é que está? Meu Deus do céu! Também seguimos essa divisão, o livro composto de 9 capítulos, a longa descrição, entre 3 passagens da corte de Davi, o terceiro dos quais Zorobabel, tendo saído vencedor, obteve do rei todas as facilidades. Por causa desse relato não canônico, isto é, não inspirado, todo o livro foi colocado pela igreja entre os apócrifos. Na Vulgata, a partir de Clemente, o livro de Esdras figura como apêndice. Nas notas, quando for o caso, citá-lo-emos. Vem o chamado 4 de Esdras, diferente dos outros. O livro canônico de Esdras, Neemias, descreve a volta dos judeus para o exílio babilônico e a restauração, mas foi modificado. Esdras vem antes de Zorobabel e vai para Jerusalém, reconstruir Jerusalém antes de Zorobabel. Depois, Dario sabe disso e manda Zorobabel, está aqui, é um livrinho pequenininho e está aqui, né? Ele se chega a altos postos. Por quê? Porque a idolatria era enorme. O autor do presente livro é com toda a probabilidade o mesmo das crônicas, sendo os 3 primeiros. Usou também documentos oficiais, mas o problema que eu queria deixar aqui, para a cronologia, a questão é fundamental saber qual dos 3 reis. Então, Esdras fez uma transposição no livro dele, colocando as coisas, por exemplo, ele como tendo ido para Jerusalém mandado por Ciro depois de Zorobabel e Salatiel, mas na verdade não foi assim. Ele foi antes e estava fazendo esse trabalho quando Ciro e Dario descobriram que os verdadeiros líderes do povo judeu eram Zorobabel e Salatiel, descendentes de Davi, e Josedeque e Josuá, que eram os sumos sacerdotes. E eles foram, reconstruíram Jerusalém e suas muralhas, que depois o trabalho foi terminado por Esdras e Neemias, e Esdras, aproveitando o politeísmo reinante, então ele se coloca como zeloso sacerdote. Eu queria encontrar aqui, descendente de, ele vai dar a descendência dele. Tomara que eu encontre. De qualquer maneira, fica aqui. Ciro 559, Cambises 529, Dario 521. Quer dizer, a história nos dá a sucessão de reis da Babilônia, do Império Persa, e Esdras, no livro de Esdras e Neemias, há uma confusão danada que não se sabe. Para a cronologia, questão fundamental saber qual dos 3 reis da Pérsia, os homônimos, tem 3 Xerxes, foi Artaxerxes, citado por Esdras e Neemias. Para Neemias fica excluído Artaxerxes 3, que reinou apenas 21 anos, ao passo que Neemias encontrava-se na corte do seu soberano no 32º ano do seu reinado. Deve-se excluir também Artaxerxes II, porque o contemporâneo de Neemias, Sanabalat, tinha morrido sob o reinado de Dario II, como se deduz de um papiro judaico de Elefantina. Ou seja, ele fez uma transposição. O final, ele foi mandado primeiro com os repatriados para Jerusalém. Ele começou a fazer, mas Ciro revogou a autoridade dele e mandou o sacerdote Josuá, que ele maltratou muito, né? Aqui diz o que ele fez, mas tudo por zelo, né? Enquanto Esdras orava, Javé disse a ele: levanta-te. Esdras ergueu-se, convidou o chefe do sacerdote e todo Israel, e juraram que procederiam do modo que Javé tinha dito a ele. Isso é um eufemismo. Esdras orou, Deus ouviu sua prece, porque ele era levita, era sacerdote. Depois, tomara que eu encontre aqui de quem era aqui era o sacerdote, mas eu queria a genealogia de Esdras. Então,
olha só, depois da prece, Deus diz: levanta-te, pois a ti incumbe este assunto, e estarei contigo. Assuma esta obra. Ergueu-se Esdras e convidou o chefe dos sacerdotes, dos levitas e todo Israel, e juraram que procederiam desse modo. E juraram, todos juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo. Está vendo? O templo já estava reconstruído. Não foi ele que reconstruiu o templo. Quem reconstruiu o templo foi Zorobabel, tanto assim que se diz o templo de Zorobabel, é o segundo templo. E seu filho Salatiel é que reinou depois dele. E o sumo sacerdote também não foi Esdras. Esdras era levita, mas não podia ser sumo sacerdote, porque não era da descendência do Sadeque, da ordem de Melquisedeque. Mas aqui ele diz que sim. Não vou encontrar agora o lugar. Mas veja, fez correr, ficou toda a noite sem comer nem beber, e chorava porque o povo tinha prevaricado. Percorreu a cidade de Judá, Jerusalém, com um pregão para que todos os repatriados se reunissem em Jerusalém, e quem não se apresentasse dentro de 3 dias, conforme o conselho dos príncipes e anciãos, teria todos os seus bens interditados, seria excluído da comunidade dos repatriados. Ele se torna o chefe. Ele se torna o chefe. E então o que é que ele faz? Purifica o povo, purifica a lei. Então ele revisa a Bíblia, aquela que nós não sabemos, mas que vamos aqui dar a palavra ao insigne autor do livro de J, que ele diz: fiz, mas no final não fiz nada. Olha só, a Bíblia que Esdras recebeu era esse pedacinho que está aqui, a Torá, tá vendo? Está aqui. E acontece, tem depois acrescentado os profetas, Nebim. Agora você vê a Torá hoje, qual é? É essa. A lei de Moisés. Então Harold Bloom e David Rosenberg tentaram expurgar tudo que tinha sido acrescentado. E ao tentar fazer esse expurgo, ele reduziu a Torá, o livro de J, portanto, que vai do Gênesis 1 até a morte de Moisés. Olha o pedacinho. Querem comparar? Vou botar do lado aqui, ó. Olha o pedação. Então, Esdras transformou esse pedacinho nesse pedação. Ele e os cúmplices dele. Ou seja, ele revisou tudo que tinha sido escrito antes dele. Ele é o redator final e então ele teve autoridade, como mostrou ali, dos anciãos, do chefe das tribos, dos sacerdotes, e o sumo sacerdote Simão não podia fazer nada porque o povo estava do lado dele. Esdras tinha fundado a mais perversa de todas as instituições, os escribas. Ele, com os sequazes dele, que foram para Jerusalém para reconstruir o templo e as muralhas de Jerusalém. Depois Ciro descobriu que ele não era sumo sacerdote nem descendente de Davi, revogou a sua ordem e por um novo decreto ele mandou Zorobabel e Salatiel, que eram descendentes de Davi, e Josuá, porque Josedeque já tinha morrido, que era pai de Josuá, e Josuá e Zorobabel reconstruiu o templo, reconstruiu as muralhas de Jerusalém, e aí Josuá fez a consagração do templo. O templo de Jerusalém, o segundo templo, o templo de Zorobabel, foi consagrado por um legítimo e verdadeiro sacerdote da ordem de Melquisedeque, como Davi queria e como
Ezequiel vai dizer: só quem poderá oficiar diante da arca do Senhor são os filhos de Sadoc, filhos aqui no sentido literário da palavra. Então, vocês imaginem a obra de Esdras, né? Ele era levita. Se eu encontrar, se não encontrar nesse vídeo, eu vou encontrar no outro. Como ele fala de si, a família dele, os ascendentes dele, ele se coloca lá em cima e conseguiu convencer o governador da Babilônia disso, por isso foi mandado. Mas enquanto ele tinha sido mandado, houve um problema na corte, que esse problema era sobre a dinastia davídica e o sumo sacerdócio, e então o imperador Dario ou Ciro, porque os dois agiam como se fosse um só homem. Dario era o genro de Ciro, Ciro era sogro de Dario, e então, olha, essa é a Bíblia o mais perto do original da Torá, reduzidos a isto pelos judeus, biblicistas, críticos de literatura, peritos em língua hebraica, Harold Bloom e David Rosenberg. Agora, nas mãos de Esdras, floresceu e cresceu e virou isso. É essa que nós temos hoje. E os autores dizem: e não posso, e não pude, e não posso, e ninguém poderá jamais chegar à verdadeira versão original. Não tem como. O trabalho não foi feito só por Esdras. Foi manipulado pelos sacerdotes do norte da tribo, na separação entre as tribos. Salomão não reinou sobre as 12 tribos. Jeroboão se separou. Roboão reinou sobre Benjamim e Judá, já dissemos isso. E Salomão foi recusado como rei pelas 10 tribos restantes. Então, aí ficaram 2 tribos, enfraqueceram, foram conquistados, levados para a Babilônia. Lá na Babilônia, um grande profeta aparece, Daniel, vamos ter que falar sobre ele. Não podemos também deixar de fora Ezequiel, cujo trabalho já fizemos. Então, 2 profetas coexistindo na Babilônia, Ezequiel e Daniel. E ao lado desses 2 homens que eram zelosos, Zorobabel e Salatiel, filhos de Davi, e Josedeque e Josuá, filhos de Melquisedeque, descendente da ordem de Melquisedeque. Mas aí surge esse patife, pega o trabalho anterior, se finge de ser o mais zeloso de todos os sacerdotes. Na série do Macedo ele coloca lá Fassur. Fassur apareceu também na história, mas fica muito, muito longe de Esdras. Esdras bota Fassur no bolso em canalice. Então, aqui, meus amigos, a pergunta é: vocês estão vendo aqui, feito por 2 homens de altíssimo quilate, o expurgo de todas as de todos os acréscimos, interpolações e tudo mais que não havia no original. E no final das contas, a partir de Esdras e, claro, Priest, o sacerdote, acrescentou, né? O deuteronomista acrescentou, que mais? O eloísta acrescentou, mas o fato central é que Esdras recebeu mais ou menos isto aqui e transformou isto aqui. Como podemos confiar agora nessa Bíblia? Por isso tantas contradições, por isso que eu mostro para vocês, a Bíblia continua sendo, como falei para vocês, então, o monumento mais valioso da humanidade, porque mostra o plano de Javé, que elegeu o povo de Israel, desde os patriarcas antigos. Adão gerou Sete, Sete gerou Enoque, e depois vai, e toda aquela genealogia patriarcal era uma irmandade, era uma fraternidade de monoteístas, de líderes monoteístas, beduínos, que viviam no deserto. E depois nós temos Noé, e supostamente o dilúvio, né? E aí
agora Noé vai nos dar uma outra linhagem patriarcal, Cam, Sem e Jafé. De Sem descende Abraão, que vai ter Isaac e Jacó, e aí de Isaac e de Jacó vem o resto da história. Jacó leva o povo para a escravidão no Egito sem querer, porque seu filho José tem muita comida, e na Palestina, em Canaã e no mundo todo reina uma grande fome, e eles são escravos do Egito. Depois Moisés, príncipe egípcio, mata um oficial do faraó, foge, encontra Jetro, que lhe dá a doutrina de Javé, e lhe apresenta. Ele só conhecia os deuses egípcios, né? Moisés, príncipe egípcio, educado em toda a sabedoria do Egito, diz o protomártir judeu Estevão, em toda a sabedoria do Egito. Ele não sabia nada sobre o judaísmo, absolutamente nada. Aí ele vai com esse zero em sabedoria judaica, em hebraísmo. Ele vai para o Monte Sinai, lá encontra 2 templos e um sacerdote oficiando em um templo, no templo de Javé. O outro templo tinha os deuses que ele conhecia, Osíris, Serapis, Ísis e Horus, e ele está confuso, não sabe o que fazer, porque ele é assassino, e Jetro o acolhe e vai lhe passar todo o conhecimento sobre Javé, e Moisés abandona Osíris, Ísis, Horus, Serapis e tudo mais, e vai ser convertido a Javé e vai se tornar um campeão de Javé. E vai depois, claro, não tem como colocar somente Jetro na jogada, porque o que Moisés fez não dá para explicar humanamente. E está aí o povo judeu no mundo, e hoje ocupando a Palestina, conforme Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, e sob as ordens de Moisés. Então, como dizer que esse homem não existiu? Como pôr em dúvida, né, a vida real de Abraão? De Davi já não se põe, porque Davi foi já é um personagem histórico. Do cativeiro babilônico para cá não há problema, porque, como vocês sabem, nós temos aqui, conforme o livro de Eclesiastes, não vou mais lá, mostrou a linhagem dos reis persas que reinaram, e dentro da qual Esdras está incluso, né, porque ele se coloca num desses reis, Neemias também. Então ele se torna o líder, joga de lado Zorobabel e Salatiel, joga eles nas sombras, joga nas sombras o sacerdote Josedeque e seu filho Josuá, se torna o grande líder, faz uma oração ao Senhor, e Deus responde dizendo: eu te nomeio chefe de Israel. E aí ele comunica isso aos velhos, aos anciãos, aos chefes das tribos, e ele se torna Esdras, o escriba, que era um simples levita, um simples sacerdote que copiava a Bíblia, se torna agora o chefe de um clã que ele criou, chamado os escribas, que é a instituição mais perversa do mundo, que vai vai botar a Bíblia toda conforme eles querem. Não é nem essa daqui, porque ele quem fechou a Bíblia não foi ele. Então a Tanakh já não é obra dele. Ou seja, a Bíblia completa, aqui é a Tanakh completa. A Tanakh não é obra de Esdras, mas ali o Pentateuco todo é obra dele. Então, o que ele fez tornou a Bíblia um livro cheio de contradições. Como nós dissemos, o respeito que nós temos por ela é porque o observador inteligente e arguto pode pegar o filete de ouro dentro da ganga impura da rocha. Então, o sionismo é o nome do movimento que vai se chamar depois. Não vai dar para falar mais, já estamos aos 5 minutos. Esdras funda a ordem dos escribas, que são privilegiados, e mesmo depois que Zorobabel, Salatiel, Josuá e o filho de Josuá, que aqui é dito quem é, porque Esdras fez uma molecagem com ele, reuniram-se todos os homens de Judá e de Benjamim
Ergueu-se Esdras, o sacerdote, e disse: vós fizeste mal casando-se com mulheres estrangeiras. Ora, as mulheres da Caldeia, de onde veio Abraão? Casar-se com uma caldeia, casar-se com mulher estrangeira. Ora, é claro, Abraão está lá. Abraão saiu de Ur dos caldeus. Querem que eu diga mais alto? Ur, uma das 5 cidades da Pentápole da Caldeia. Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. São essas 5 grandes cidades dos caldeus, né? E depois Babilônia, que ofusca todas elas. Agora, os filhos de Josuá e outros entre os sacerdotes que tinham tomado mulheres caldaicas estavam dos filhos de Josuá, filho de Josedeque, e seus parentes, Masias, Eliezer, Jarib e tal, e ele vai mandar, eles mandem as mulheres embora, e ele vai pegar a Bíblia, ele vai fazer o que quiser, e ele vai botar por escrito a Cabala. Então, ele é o cara. A obra de Esdras, os judeus batem palmas. Nós temos aqui, não vai dar tempo para ler, mas nós temos aqui 2 preciosidades, uma tão antiga que está caindo os pedaços, mas nós vamos ter que produzir outro vídeo, porque para continuar. Neste, apenas isso. Esdras foi mandado para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, e ele e Neemias. E enquanto eles estavam lá, aqui na corte da Babilônia, Dario e Ciro perceberam que mandaram o homem errado. Então refizeram o decreto nomeando Zorobabel, Salatiel e Josuá, que Josedeque tinha morrido. Depois de Josuá, quem o sucedeu foi Simão, sumo sacerdote. Então se recompôs tudo em Jerusalém, mas o bicho da goiaba estava lá dentro. Esdras, os escribas, que serão os maiores inimigos de Jesus, que vão dominar os reis. Herodes vai ser um boneco nas mãos dos escribas, né? Os sumos sacerdotes Anás e Caifás vão ser bonecos na mão dos escribas, porque só eles podem interpretar a lei. Deus deu esse privilégio a Esdras lá na Babilônia. Somente os soferim, porque Esdras era um sofer meir, um escriba iluminado. É assim que os judeus chamam ele. Então, Deus deu a esse sofer meir, Esdras, a luz para a interpretação das Escrituras, que com essa ordem divina, todos passam a respeitar os escribas, os reis, os sumos sacerdotes, sejam corruptos ou não sejam, seja Herodes Antipas, ou seja lá Arquelau, ou seja quem for, vão respeitar os escribas, porque eles eram uma teocracia. E a teocracia, desde a Babilônia, segundo o que nós lemos para vocês agora, Deus dá ao sofer meir, o escriba iluminado Esdras, o poder de decifrar as Escrituras. Ele se torna, como o Papa de Roma, infalível em matéria de fé. Só os soferim, os escribas, vão poder decifrar, decodificar as Escrituras, interpretá-las, e todos, sejam reis, sejam sacerdotes, seja o povo, terá que aceitá-la. Ficamos aí com a criação dos escribas e com a criação do sionismo, que ainda não tem esse nome, mas vamos partir no próximo vídeo da Assembleia Sionista, a primeira Assembleia Sionista feita por Esdras na Babilônia. Aqui está mencionada no livro de Esdras, está mencionada em vários livros, chamada a Grande Assembleia. E aí vai começar a nossa desgraça, porque Esdras vai orientar todos a fazerem o que ele pretende fazer, conquistar o mundo. Mas não é essa a missão dos judeus, professor Marlon? Sim. Então, mas acontece que resta saber como é que Esdras vai interpretar a Bíblia. Vamos chegar a Jesus, e quando chegar lá em Jesus, nós vamos ver Jesus brigando com os escribas.
E as brigas entre Jesus e os escribas vai ser por causa de quê? Da interpretação da lei. Quer dizer, Esdras vai trazer regras de interpretação. Então eu tenho um trabalho aqui de um acadêmico de história das religiões, que eu posso mandar para quem mandar pedir no meu e-mail, onde ele mostra a grande devastação que as novas regras de interpretação criadas por Esdras fez nas escrituras. Assim mesmo que ele fala. Ele fala longamente. E ele é insuspeito, porque é um trabalho acadêmico. Num livrinho pequeno, eu tenho também regras de explanação. Aqui está, resumidamente, os escribas e os targumim, quer dizer, as duas ordens criadas por Esdras, que vão controlar a religião judaica, e depois as novas regras de explanação fixadas por Esdras e que vai ser a briga dos escribas com Jesus. Muito obrigado. Vejam o vídeo, deem seu like, compartilhem, e aí está o nosso trabalho. Vamos continuar no próximo vídeo. Esdras.